O assunto agora é o final da greve das instituições federais de ensino, o acordo firmado entre o governo e os representantes dos servidores federais. Afinal de contas, foram mais de 2 meses sem alunos, técnicos administrativos e professores em sala de aula. As atividades administrativas do Instituto Federal Baiano foram retomadas a partir desta quarta-feira, dia 3 de julho. O governo e entidade de servidores federais da educação assinaram um acordo para encerrar a greve nas universidades e institutos federais. Guilherme Mota é professor e esteve à frente do comando de greve no Instituto Federal Baiano, Campo Senhor do Bonfim. Fala pra gente, Guilherme, como ficou o acordo para a suspensão da greve? Então, Marlon, a gente precisa demarcar que essa foi a maior greve da Rede Federal de Ensino da Educação Brasileira, né? Ao todo, nós nos institutos federais nós temos 680 unidades e no auge da greve, mais de 600 unidades paralisaram. Aqui no nosso campus, no Campus Senhor do Bonfim, a greve iniciou no dia 15 de abril e estamos retornando às atividades hoje, ou seja, 79 dias paralisados. Então foi uma greve longa, mas que a gente conseguiu muitas vitórias. É um acordo em que a gente entra na greve com a pauta pela recomposição dos nossos orçamentos, dos orçamentos das nossas instituições, recomposição dos nossos salários, reestruturação das nossas carreiras e revogação de várias medidas. E a gente avalia que o saldo da greve é muito positivo. Apesar da longa duração, de mais de 2 meses de greve, a gente conseguiu avançar em muitos pontos. Em termos de recomposição orçamentária, a gente tem um compromisso do governo de investir mais de 120 milhões de reais na rede dos institutos federais em verbas de custeio. Essas verbas são as verbas que garantem a manutenção das nossas atividades no dia a dia, né? Pagamento terceirizados, pagamento de contas de água, luz, né? A gente tem um avanço na política de assistência estudantil e a gente tem um compromisso do governo de investimento de 3,9 bilhões de reais em verbas de investimento, de melhoria para os nossos campi, né? Para toda a rede de institutos federais no Brasil. Para além disso, as universidades também vão ter incrementos nos seus orçamentos de custeio e de investimento. Então, nesse sentido, a gente vive um contexto de expansão da rede federal de ensino, tem mais de 100 novos campos sendo criados, mas a gente também teve um compromisso a partir da greve, decorrente da luta da greve, com essa recomposição dos nossos orçamentos. Em termos salariais, nós, para a categoria dos docentes, conseguimos uma recomposição salarial de 9% a partir do ano de 2025 e 3,5% a partir de 2026. E os colegas técnicos administrativos em educação conseguiram uma recomposição de 9% em 2025 e 5% a partir de 2026. Infelizmente, esses valores ainda não correspondem à nossa defasagem salarial, que beira ali quase aos 40% decorrente da inflação dos últimos anos, que foi muito severa. Mas a gente continua lutando e tentando recompor a nossa valorização salarial. Além disso, tivemos várias outras medidas que não têm impacto direto orçamentário, mas que são de valorização dos servidores, como RSC para os colegas técnicos administrativos, a revogação de algumas portarias que regulamentam o trabalho docente, como a portaria 983, a garantia de retirada de ponto eletrônico para os professores, uma série de vantagens que a gente considera também que foram muito positivas, no sentido de que a gente pôde acabar com essa greve com um saldo positivo. Guilherme, sobre os investimentos anunciados, né? Como eles devem chegar aos institutos aqui em nossa região? Então, Marlon, a gente precisa entender que a gente vem num cenário de defasagem orçamentária. Toda a nossa reclamação e a greve vem no contexto de que a gente precisa visualizar que o nosso orçamento hoje, em 2024, é menor do que o que era em 2014. Então, todo investimento que vier agora não é nem investimento novo, é recomposição de um déficit que a gente já vem trabalhando com menos do que o necessário há muitos anos. De 2014 para cá, a gente expandiu muito a nossa rede e os investimentos só diminuíram. Então, nesse sentido, eles aparecem no sentido de dar um fôlego para a gente poder respirar, poder continuar pagando os nossos contratos de terceirizados, poder continuar fazendo as nossas políticas de assistência estudantil, garantindo um refeitório para os nossos estudantes. Em grande medida, isso não traz capacidade da gente fazer expansões ou abertura de novos cursos, ainda que assim a gente continue fazendo, a gente continue lutando para entregar o melhor serviço de qualidade, abrir novos cursos, estamos discutindo novos cursos para abertura aqui no campus. Então, assim, os investimentos eles dão um fôlego para que a gente possa respirar e continuar as nossas atividades, mas eles ainda estão aquém do necessário. E é importante falar que são 120 milhões para toda a rede federal de ensino. Quando isso vai ser distribuído entre essas 680 unidades, como eu falei, o que chega aqui não é tão grandioso assim. É evidente que a gente agora pode tentar planejar algumas construções que a gente
precisa, discutir alguns projetos que a gente pensa em implementar, mas a gente sabe que isso tudo é resultado da greve, uma luta muito árdua para conquistar e que ainda está muito aquém do necessário da valorização que a rede precisa. Entretanto, a gente se compromete a continuar entregando a melhor educação possível, um ensino de qualidade, né, com toda a excelência que todo mundo sabe que o IF Baiano entrega, e o campus Senhor do Bonfim especificamente. Professor João Luiz Almeida é diretor-geral do campus de Senhor do Bonfim e fala sobre o planejamento do calendário acadêmico. O campus Senhor do Bonfim já vem se preparando, nós sabedores da iminência do término da greve, nós já estamos nos preparando para, a partir da próxima segunda-feira, ou seja, dia 8, retomarmos todas as atividades letivas, ou seja, as aulas propriamente ditas a todos os alunos de todos os cursos pertencentes ao IF Baiano Campus Senhor do Bonfim. Hoje, dia 3, iniciamos os trabalhos de maneira geral, ou seja, todos os servidores técnicos administrativos e também os docentes. Mas agora, as aulas propriamente ditas iniciarão no próximo dia 8, segunda-feira. Diante disso, nós nos reunimos hoje, né, com o comando local de greve, porque foi uma necessidade, né, e uma intenção, tanto da gestão quanto do comando de greve, que fosse feito de maneira conjunta. E isso está sendo feito, está sendo adotado. Eu quero aqui exaltar, né, a responsabilidade, né, a ética, o compromisso do pessoal que estava à frente desse movimento. Todos sabem que não foi um movimento local do campus Senhor do Bonfim, foi um movimento nacional, onde foi imperado aí em toda a mídia nacional. E aqui no campus Senhor do Bonfim a condução foi bastante legal, foi perfeita, e eu acredito que os ganhos, eles são não só para a comunidade interna, mas também para a comunidade externa, porque foram exauridas várias discussões, e o ganho propriamente dito não é somente para os servidores, mas o alunado também ganha, o campus ganha também com o incremento de orçamento. Enfim, nós estamos nos planejando para que, a partir da próxima segunda-feira, todo o IF Baiano Campus Senhor do Bonfim esteja a pleno vapor com o retorno das atividades letivas aqui no campus. Foram 79 dias paralisados. Existe algum planejamento para a reposição desses dias? Perfeitamente, sim, né? Como a gente vem falando, não haverá prejuízo pedagógico ao nosso alunado. Todos os dias letivos, todo o conteúdo de cada disciplina será perfeitamente repassado por todos os professores a todos os alunos. Para quê? Para que não haja um prejuízo por parte do aluno em receber esse conteúdo, né? O professor tem a obrigação de repassar esse conteúdo, tanto a carga horária de cada disciplina, como também aqueles cursos que obrigam os respectivos dias letivos. E nós vamos, sim, repassar todo esse conteúdo, todos esses dias letivos, que cada curso, em sua especificidade, tenha direito. Então, o prejuízo, a gente vai primar por isso. Isso também foi um acordo com o Comando Nacional de Greve e local também, que isso seja repassado de maneira qualitativa ao nosso alunado. Com imagens de Felipe Aquino, edição de Walter Júnior Marlon Reis, para o Botando Fogo na Notícia.